Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez para essa fonte inesgotável de aprendizado. E eu sou a professora Elisa Nantes, aqui da Assembleia de Deus de Londrina, Paraná, para uma lição muito interessante em defesa da fé cristã. Nós temos essa capa que nós chamamos de multimodal, porque nós temos uma imagem que é significativa e essa imagem constrói sentidos, porque ela nos diz: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então você veja que as coisas são antigas, o diabo não é criativo, roubar, matar e destruir sempre foi a especificidade e especialidade dele, e ele o faz com novas roupagens, mas sempre é um princípio antigo. E hoje nós vamos falar sobre a lição 6, que é o filho é igual com o pai. E é interessante que o título da lição já nos mostra para onde andaremos. O filho e o pai são iguais. Segundo ponto, a própria imagem que acompanha a lição, que é essa imagem de dois tronos iguais, representando que eles estão no céu, nos mostram uma imagem de um trono lado a lado, levando justamente para essa ideia de igualdade. E aí, professor, às vezes nós temos uma aula em que nós precisamos recorrer ao dicionário. Eu geralmente tenho tem dicionários um pouquinho maiores, que tem, além do sentido da palavra, do significado, tem a concordância, a palavra-chave, porque isso me ajuda, tá? E nós temos ainda aquele outro que nós chamamos um dos mais tradicionais, que é esse dicionário Wycliffe. E há dicionários bons online também, gratuitos, viu? Então, esta é uma aula que é interessante que você recorra também ao dicionário, porque vai nos ajudar na compreensão de conceitos, de termos que são utilizados, ok? Muito bem. O texto áureo nos diz assim: mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Onde está isso? Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Contextualizando esse versículo para você, professor, esse texto está inserido na carta aos Hebreus, onde o autor apresenta Jesus como superior a tudo e a todos, incluindo os anjos. A fim de quê? A fim de retomar o versículo que está em Salmos, lá no capítulo 45, nos versículos 6 e 7, que é uma passagem profética que exalta a realeza e divindade de Cristo. Não é no sentido que Jesus é superior ao Pai, ao contrário. Nós estamos aqui nesse momento para a linha de raciocínio que vai quebrar a heresia que nós temos presente em alguns segmentos que nos falam que o filho é inferior ao pai, ok? A verdade prática vai nos trazer o termo teológico filho de Deus, nos apontando que a título, sendo assim a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o pai. Por que nós temos essa verdade prática? Justamente para nos lembrar que, tanto como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão numa trindade e eles estão numa igualdade. E a explicação teológica que nós temos é que Jesus, tal qual Deus, também é eterno. E mais, diferente de filhos humanos que têm um início, meio e fim, Jesus não, ele sempre existiu. E você pode inclusive fazer a leitura de João, lá no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, para mostrar que essa questão de filiação, Jesus, enquanto filho, que é a filiação, ela se faz presente porque ela reflete a posição em relação à trindade, mas não, em hipótese alguma, tem a ver com inferioridade. Amém? Glória a Deus, tudo bem até aqui? Então, prosseguindo, uma certeza que nós temos: Jesus tem a mesma natureza do Pai. O termo Filho de Deus indica que Jesus compartilha a mesma essência do Pai, ou seja, Jesus também é Deus. E mais, o texto que está aí presente lá em João, no capítulo 10, no versículo 30, é muito claro quando nos diz: eu e o Pai somos um. Reforçando o quê? Reforçando a unidade. Então nós vamos ter uma certeza que Jesus não foi criado, no sentido que ele não foi gerado como uma criatura. Não, ele é unigênito, como está em João, no capítulo 3, no versículo 16, indicando uma relação única. E não que ele tenha tido um início como parte da criação. Não, nós temos ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, enquanto uma trindade nesse processo.
Por que essa lição é importante para nós? Porque nessa lição nós vamos abordar itens como a introdução ao conceito bíblico do filho, a igualdade com o pai no pensamento judaico, a relação única entre o pai e o filho. Outra importância dessa lição, o significado teológico da filiação, que nós já começamos a dialogar sobre ele. E mais, nós vamos apresentar e confirmar a prova bíblica da divindade do filho, com passagens que comprovam isso, como por exemplo, em Hebreus, como já citado, no capítulo 1, no versículo 8, no Salmos 45, nos versículos 6 e 7. Outra coisa importante, professor, dessa lição, a refutação de heresias. Você vai observar a palavra que está na lição, por isso eu te falei da importância do dicionário, subordinacionistas. O que é isto? Isto quer dizer aquela ideia de subordinação. Eu tenho pai, eu tenho filho. O pai é superior, o pai tem maior autoridade, o pai é quem manda. Não é essa a ideia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazem parte da Trindade. Todos têm a mesma importância e têm papéis distintos e também papéis que coadunam, que vão na mesma direção dentro desse nosso projeto de salvação. Aí é o último item que eu ia citar para você, da importância de reafirmarmos esta Trindade. Com relação aos itens e a relevância desses itens que nós vamos estudar, a partir do momento que você aponta para o aluno o porquê e por que é importante ele estudar aquilo que ele vai estudar, isso faz com que a atenção desse aluno seja expandida. E eu elenquei alguns itens. Fortalecimento da fé cristã, a confirmação dessa doutrina mesmo que nós seguimos na igreja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo enquanto Trindade. O combatimento das próprias heresias, das distorções, a importância da adoração e a comunhão com Deus, reforçando Jesus Cristo como aquele que pagou o preço na cruz, como aquele que morreu por nós, nosso mediador entre Deus e os homens. E também nós temos aí a questão da edificação pessoal, a edificação coletiva, que é aquela busca por conhecimento bíblico, para compreensão dos pressupostos teológicos, para cada vez mais desenvolvermos a nossa própria sabedoria com relação aos temas que vamos estudando. Muito bem, então já entramos no tema da lição, já falamos da importância do dicionário e já adentramos na questão da doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Por que isso é importante? É justamente por causa do item 1, que diz assim, a ideia de filho no pensamento judaico, ou seja, vai nos trazer um outro contexto de uma outra realidade, outra forma de pensamento. E vai nos mostrar aqui que o contexto de filho implica igualdade com o pai, como deve ser. E isso é refletido no paralelismo poético, ou seja, aquele uso de sinônimos, que nós chamamos inclusive de sinonímia. Ou seja, quando nós temos no Salmo 8, no versículo 4, quando nos diz a identidade da natureza e nos mostra a questão do pai e do filho, ou seja, o filho visto como possuidor das mesmas características e atributos do próprio pai. Tanto que no Salmo 8, no versículo 4, reforça a ideia através da seleção lexical, filho do homem, e aí vem o paralelismo, utilizando a questão do sinônimo, com a repetição poética, homem mortal, nos mostrando essa questão que a ideia do filho, ele é mortal enquanto ele estava aqui na terra, destituído de toda a sua realeza e grandeza. Contudo, esse filho e esse pai, eles são tão importantes um quanto o outro, não havendo essa hierarquia. Isso precisa ficar claro para a gente compreender. O item 2 já vai falar assim, desse significado teológico da relação entre o filho e o pai, e vai nos trazer a relação entre o filho e o pai na Bíblia, indicando a igualdade da natureza de Jesus, ao ser chamado de Filho de Deus. E mais, isso é esclarecido em passagens como nós vemos em João, no capítulo 8, no versículo 42, em João, no capítulo 16, no versículo 28, o que tem lá? Lá tem Jesus afirmando que ele veio de Deus e ele é com o Pai e ele reafirma sua natureza divina.
Tanto que nós temos o excerto bíblico que nos diz assim em João no capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E aqui nós vemos a consonância que há entre o Pai e o Filho no mesmo projeto que se estabelece na nossa salvação. O item 3 vai nos lembrar sobre a questão de ele ser o Filho de Deus. Tanto que a expressão que nós encontramos, que revela essa divindade de Cristo, como estabelecido em Hebreus e reafirmado em Salmos, nós já destacamos isso, ela é reiterada na passagem, que ela esclarece que apesar de um versículo afirmar que Deus ungiu Deus, de fato, isso está se referindo à relação única entre o Pai e o Filho, demonstrando uma unidade, uma pluralidade de Deus. A referência ao Filho como Deus é uma demonstração de uma igualdade com o Pai. Não quer dizer que nós temos um mais, um menos ou dois deuses, de forma alguma. Tanto que Hebreus, quando cita Salmos, nos diz bem claro, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, mostrando a questão da eternidade. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Qual a explicação que nós temos para esse versículo? É justamente a explicação que nós temos que nos aponta que de Deus nós temos a autoridade, de Deus nós temos a realeza, de Deus nós temos a questão da eternidade. E essa referência, ela também se estende a Jesus. Tanto que o cetro de equidade indica o domínio de Jesus, mostrando que ele é um Deus justo e também imparcial. Ele não toma parcialidade no sentido de você é mais que você, de forma alguma. Ele é um Deus que ele olha a todos, que ele ama a todos, que ele veio para salvar a todos. E isso tem que ficar bastante claro que nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porém, dentro dessa trindade, mesmo tendo papéis que cada um exerce o seu papel, todos estão ali juntos, da mesma igualdade e dentro do mesmo processo e projeto de salvação. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos continuar? O item 4 vai falar então dessa relação de unidade, né? Entre a questão de Deus, trazendo Deus como Pai e Filho. E a doutrina bíblica que Deus Pai nos apresenta como uma unidade, ela é essencial e também faz parte da natureza de Deus, essa questão da unidade. Mesmo tendo os papéis distintos. A relação entre eles, ela é única, ela é íntima, ela tem o mesmo direcionamento dentro do projeto de salvação que é elaborado em conjunto. Relembrando um pouquinho, que se a gente pensar um pouquinho nesses papéis, eles não são, não pensa numa caixinha, você tem um gaveteiro com várias gavetas, você não abre essa caixinha e fecha, agora entra outra e fecha, não. Elas estão integradas, mesmo com papéis diferentes. Vou dar um exemplo, ó. Deus Pai, aquele que está presente na origem, que você vai ler lá Gênesis 1, você já começa a ver o trabalho de Deus Pai. O Criador de todas as coisas, Ele também é aquele que está dentro do projeto do envio do Filho. O Filho é aquele que na proposta de igualdade, a quem enviarei, envia-me a mim, disposto a participar desse projeto e plano de salvação. O Filho, o tempo todo, ele revela o caráter, a vontade, os propósitos do Pai, e ele está em consonância com esses propósitos do Pai. O Filho sendo esse redentor, mediador entre Deus e homens, no sentido de tudo quanto pedires em meu nome, tendo em vista que eu sou a porta única de salvação, em meu nome, o meu Pai o ouvirá. E mais, nós temos essa relação entre pai e filho, ambos sendo divinos, tendo uma obra conjunta, tendo uma comunhão perfeita e fazendo parte de um amor incondicional. Agora, a parte 2 da lição, eu acho que é uma parte que você tem que prestar muita atenção, porque é aquela parte que vai falar assim da questão das heresias. Então, a palavra já indica pelo próprio significado do dicionário, que são aqueles entendimentos que não são adequados. E o entendimento inadequado nos afasta do projeto de salvação. O primeiro item é aquele que eu até falei que se tiver alguma dúvida recorre ao dicionário, que nos traz a questão da subordinação.
no sentido de você ter aquela doutrina que ela é chamada de subordinacionismo, a doutrina que mostra que não, o filho tem que ser subordinado no sentido de inferior ao pai. E nós já falamos que isso não é verdade. Então toma muito cuidado com isso, porque essa é uma heresia que foi defendida por grupos como os monarquistas dinâmicos, os adocionistas e arianistas, como Orígenes, já vamos falar quem são, sendo o principal defensor dessa visão no período inicial da igreja. Aí o segundo item já vai falar, como eu disse, explicando a questão do Orígenes, a contribuição para essa heresia, mostrando que era um teólogo influente. Você veja, nem toda pessoa que estuda, que tem influência e que possivelmente tem uma boa elocução e que possivelmente tem uma dinâmica que convence, uma boa performance, não quer dizer que essa performance está adequada se a gente não conhecer a palavra de Deus. Tanto que é o caso dele, que ele foi um grande influenciador dos séculos 2 e 3, teve uma visão complexa e em partes contraditória sobre a Trindade e uma figura central para esse pensamento equivocado. Então, muito cuidado com isso. Nós temos a citação, no final desse item, de um concílio que se chamou Concílio de Nicéia, por ter sido realizado nessa cidade em 325 d.C. E desse concílio vários itens foram discutidos, mas o que reverberou? Ele teve uma doutrina oficial sobre a questão da divindade e a trindade que teve um impacto duradouro na teologia cristã, nas disputas inclusive teológicas dos séculos subsequentes, que são os que vieram a seguir. Aí tem o item 3 que vai falar desse período pré-niceno, que nos mostra o quê? A questão da subordinação estando errada, tanto que a palavra que nos apresenta aqui foi uma tentativa de você preservar o monoteísmo, mas negou a plena divindade de Cristo, que é a palavra que está na lição é Jesus. Ou seja, tudo bem, monoteístas, um único Deus, glória a Deus, certinho. Mas nós vamos negar a divindade de Cristo. Negou a divindade de Cristo, irmão, negou todo o projeto de salvação, negou a morte da cruz. Tem todo um contexto que a gente tem que tomar muito cuidado e deixar isso muito claro para os nossos alunos, amém? Por que isso acontecia? Por causa de uma interpretação incorreta das passagens bíblicas. Por isso eu falo para você, tem um dicionário de palavra, tem um dicionário de concordância, tem os seus subsídios, coloca ali no seu, não sei qual provedor da internet você usa, Google, seja qual for, dicionários online, você vai encontrar gratuitos para acessar, mas não deixe de fazer a pesquisa para não deixar uma palavra fora do texto, fora do contexto, fora do momento sócio-histórico-cultural, que isso pode gerar sim uma interpretação incorreta das passagens bíblicas e aí nós teremos um problema teológico. Qual eram os métodos, ou quais eram, né, que eram mais de um, utilizados então por essa corrente que defendia a questão do subordinacionismo? Os métodos que eles usavam era distorcer a Bíblia, fazendo com que as passagens que tivessem Jesus fossem retratadas, que fossem destacadas e limitadas a Jesus enquanto homem. E não é esse o contexto. Ele desceu a terra enquanto homem, ele abriu mão da sua divindade para mostrar para mim e para você que ele como homem, eu e você como homem, nós podemos sofrer, nós podemos ser injustiçados, nós vamos ter que perdoar quem nos magoa, até porque o perdão é libertador para mim e para você também. Ou seja, ele passou por tudo que eu e você podemos passar porque ele passou. Então, nesse caso do item 4, essa verdade não era considerada, ela era distorcida, aí nós tivemos todo esse problema da interpretação. Observem que o item 3, enquanto o item 1 da lição, ele declara e reitera essa natureza de Deus Pai, Filho e Espírito Santo enquanto uma trindade e divindade, o 2 e o 3 são só de alertas, viu? Então toma muito cuidado com isso. O 3 continua com esse alerta, trazendo o contexto islâmico, mostrando que o Islã não reconhece Jesus como Filho de Deus, mas reconhece como Messias e profeta. Messias e profeta, não é Filho de Deus. Cai todo o plano de salvação novamente. Traz a questão do Alcorão, considerando blasfêmia afirmar que Jesus é Filho de Deus, ou seja, não é a Bíblia que segue, outro problema para a questão da salvação, né? Outro
Uma outra questão séria no Islã que nós temos presente na crença através do Alcorão, que sugere que houve uma relação conjugal carnal entre Deus e Maria. Então, você veja, nesse caso, então, não teve um nascimento através de uma virgem. Nós estamos desconstruindo toda uma verdade bíblica. Cuidado, professor. Falar cuidado é melhor que coitado. Então, vamos ter cuidado, né? A Bíblia afirma claramente que isso não é verdade. E aí nós temos que nos ater às palavras corretas da nossa salvação, que é a Bíblia Sagrada. Outro movimento que traz aqui como cuidado é o movimento das Testemunhas de Jeová, mostrando que existem múltiplos deuses. Então já não temos mais uma porta de salvação, podemos ter várias. Jeová sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus um Deus menor e inferior ao Pai. Cuidado. Então, mais uma vez, nós temos que, enquanto professores, né, alertar para essas visões que estão aí, estão distorcidas, fazem parte da vivência de muita gente, tem muita gente acreditando, seguindo, mas nós, como obreiros, missionários, que todo cristão é um missionário. Aceitou Jesus? Tu é missionário. Não tive a chamada, já teve. Quando Jesus te chamou, tu já teve a chamada, tu já é missionário, irmão, eu sou missionário. Então nós temos que ter uma das maiores missões do missionário, para mim, é o ide. Ide, pregai. Toda criatura, aquele que crer será salvo, que não crer será condenado. Ou seja, não há dois ou múltiplos deuses, há um Deus, há uma porta de salvação, que é Jesus Cristo, e nunca é demais nós reiterarmos essa questão. Com salvação, com preceitos, com aquilo que a gente tem certeza, sabe aquela parte que fala assim, eu sei em que eu tenho crido? Não se negocia, tá? Amém? Glória a Deus. E vamos finalizar a lição, como começamos na bênção, né? Destacando a unidade deles, e depois para o item 2 e 3 fomos para coisas pesadas. Vamos finalizar lembrando, né? Qual que é a relevância da gente ter estudado essa lição? Justamente porque nós reafirmamos a fé cristã, reforçamos a nossa crença na Trindade, na divindade de Cristo. Mais uma vez nós vimos que nós temos uma compreensão teológica adequada, sim. Estamos seguindo a Bíblia, sabemos em quem temos crido. Conhecer é importante para combater heresias. A partir do momento que eu conhecer a verdade vos libertará, no sentido de que a verdade faz com que eu não me perca. Fortalece também a nossa fé com Cristo, fortalece a fé nessa trindade. Por quê? Porque destaca essa importância. Eu lembro todas as vezes de quem foi o mediador, quem morreu por mim, o preço que foi pago naquela cruz. Por que eu não posso pagar um preço? Por que eu não posso perdoar se eu fui perdoada? Por que eu não posso esquecer e fazer as coisas diferentes se ele fez N coisas diferentes? Então, na vida do cristão, fazer coisas diferentes, fazer um novo de novo, ressignificar, saber o tempo do ciclo. O que é o ciclo? É o ciclo que Deus te chama para você, de repente, cuidar de jovens. Aí é o ciclo que Deus te chama, de repente, para uma classe das irmãs. É o ciclo que Deus, às vezes, te chama para um momento de estudo. São ciclos. E está tudo bem. A gente tem que ter a humildade de estar no reino, dentro dos projetos de Deus. E dessa forma, nós vamos ter aquilo que eu chamo de edificação espiritual. Nós vamos fortalecer a nossa fé, nós vamos crer cada vez mais nessa unidade, nós vamos estar em consonância, que nós sabemos que Jesus subiu ao céu, subiu, foi até o Pai, foi, mas Ele nos deixou o Espírito Santo. E eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande mediador, eu tenho meu grande ajudador, eu tenho aquele que às vezes você pode estar triste, chorando, e falar, Espírito Santo, eu nem sei o que eu oro. Me ajuda a falar essas palavras, me ajuda como que eu posso dizer o que estou sentindo aqui dentro. Abre teu coração, fala com ele, chora para ele. As coisas que você não resolve, entrega nas mãos dele e fala, me dá paz, me dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Coloca o Espírito Santo em prioridade na sua vida. E aí nós temos também vivências para termos subsídios para evangelizar. Conhecendo a verdade, eu sei como eu falo com o outro, como eu posso comprovar. Nós somos testemunhas vivas. Os nossos testemunhos, nossas experiências é uma palavra viva que se faz presente. E a conclusão dessa lição é que ela é essencial. Ela reafirma nossos princípios fundamentais, protege a igreja dessas falsas doutrinas, promove cada vez mais o nosso relacionamento profundo com Deus. Ela nos ajuda, enquanto crentes, sermos crentes firmes, conscientes da nossa fé,
prontos e preparados para perseverarmos na hora das intempéries da vida, todos nós vamos ter uma hora ou outra, e principalmente o Espírito Santo nos dá ousadia para pregarmos o Evangelho de Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor cada vez mais te abençoe, te livre e te guarde de todo mal, te cubra de toda sorte de bênção e que te use cada vez mais para que a gente possa reiterar, confirmar e até esclarecer, para que as heresias não fiquem no meio do povo de Deus, ao contrário, que cada vez mais a gente viva para glorificar o nome do Senhor. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro.